Fala pessoal da internet, tudo beleza com vocês? Eu sou o Lucas Soares, sejam mais uma vez todos bem-vindos ao canal Instruídos na Verdade. Dando continuidade ao nosso estudo bíblico do livro do Apocalipse. Neste vídeo a gente vai ler a passagem entre parênteses, que está entre o sétimo selo e o início dos juízos das trombetas. Apocalipse capítulo 8, versículo 2 até o 6. Vi então os 7 anjos que estavam diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo, colocou-se junto ao altar, tendo na mão um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois o anjo tomou o incensário e encheu-o com o fogo do altar e o lançou sobre a terra. Houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Bom, eu havia dito no vídeo passado, o vídeo do 7º selo, que o 7º selo é aberto e há, um silêncio no céu por quase meia hora. Este sendo o 7º selo e o seu significado. Em seguida, é inserido aqui uma passagem entre parênteses, na qual vemos os 7 anjos com as 7 trombetas de juízo se preparando para tocar, e o anjo com o incensário na mão, fazendo a preparação antes do início dos juízos das trombetas. Falei também que as trombetas não estão contidas no 7º selo, visto que elas acontecem após o ofício do anjo sacerdotal, que acontece após o 7º selo. Ou seja, o 7º selo é aberto, então vem o anjo que executa o seu ofício com o sacerdote, e após esse anjo que os 7 anjos começam a tocar as 7 trombetas. Certo? Bom, quem é esse anjo aqui que exerce esse ofício sacerdotal? Este anjo ele possui um incensário em suas mãos. Talvez seja Cristo exercendo o seu ofício de sumo sacerdote, já que o incensário ele é ligado ao sumo sacerdócio. Como a gente pode tirar essa dúvida? Em Hebreus, encontramos algumas passagens que se referem a isso. Hebreus 4, versículos 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente nossa confissão. Porque nós temos um sumo sacerdote, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, Cristo é o sumo sacerdote de Deus. Hebreus 6, versículo 20. Onde Jesus, nosso percussor, entrou por nós, tornando-se eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, para quem já leu lá em Gênesis, quando sai ao encontro de Abraão, é mencionado que Melquisedeque, rei de Salém, é o sacerdote do Deus Altíssimo. Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como consta em um salmo e também aqui em Hebreus. Em Hebreus 7, versículo 28. Porque a lei constituiu homens fracos como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu o Filho, que para sempre foi aperfeiçoado. Então, mais uma vez, a Bíblia confirma que Cristo é um sumo sacerdote, o sumo sacerdote eterno
de Deus. E em Hebreus, no capítulo 13, o versículo 15 e 16. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque de tais sacrifícios Deus se agrada. Então vemos que o anjo em Apocalipse, ele pega, né, as orações dos santos, né, como está aqui, versículo 3. Veio o outro anjo, colocou-se junto ao altar, tendo na mão um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono de Deus. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Ou seja, Cristo é quem oferece as nossas orações e os nossos louvores como sacrifício diante de Deus. Então, este anjo talvez seja Cristo exercendo a sua função de sacerdote, certo? Uma vez que a Bíblia declara que Cristo é também sacerdote eterno de Deus. Então, este anjo, ele pega as orações e oferece junto com o incenso sobre o altar de ouro e sobe fumaça diante de Deus. Então, esse anjo pega um incensário, enche-o com fogo e lança à terra. Vemos que, ao fazer isto, ouve-se vozes, trovões e relâmpagos e terremotos, certo? E então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então esta é a segunda passagem entre parênteses que está entre o 7º selo e o início dos juízos das trombetas. Vejam uma coisa, essas trombetas aqui, elas não são as mesmas trombetas do arrebatamento. Que isso fique bem claro. Por quê? A trombeta do arrebatamento é uma trombeta, né, de alegria. E esta não. Essa é uma trombeta de juízo. Na passagem dos 144.000, eu falei que os 144.000 está registrado em Apocalipse 7, que eles são assinalados antes dos juízos das trombetas. Aqueles 4 anjos que seguravam aqueles 4 ventos que estão nos 4 cantos da terra, né? Eles os seguraram com o propósito de não deixar a terra e o mar serem danificados por eles. Ou seja, né? Os juízos das trombetas, eles vão danificar o mar, vão danificar a terra, sim. E esses 144.000 foram marcados antes para escaparem dos juízos dessas trombetas. Então, estas não são as mesmas trombetas do arrebatamento. Aquela é uma trombeta de alegria e esta é uma trombeta de juízo, certo? Na qual muitos padecerão sobre os juízos que procederão a cada trombeta que for tocada, certo? Virão juízos ao toque de cada trombeta sobre os homens, né, à medida que cada trombeta é tocada. E veja que essas trombetas, elas não acontecem sob o 7º selo. O 7º selo é aberto e há silêncio no céu por quase meia hora. Após isso, o anjo executa o seu ofício de sacerdócio, certo? O seu ofício de sacerdote. E após isso é que se começa o juízo das trombetas. Certo? Então, esta foi a passagem entre parênteses inserida aqui entre o 7º selo e o início dos juízos das trombetas. No próximo vídeo, a gente já vai entrar no juízo das trombetas com a primeira trombeta sendo tocada. Tá certo? Bom, que Deus abençoe, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Valeu!